gente continuar, por favor. Esqueci aí. Microfone. Quem é que vai ser o nosso diácono que vai nos ajudar aqui? Microfone. Onde? O público. Cadê o Wallace? Ok, obrigado. Então, tá aberto. Quem gostaria de ser o primeiro a fazer, diante desses assuntos que falamos aqui, pensamos, refletimos, e que se gerou dúvidas no seu coração ou que você tenha uma pergunta, você pode fazer nesse momento. Quem vai ser o primeiro? Você, aqui. Aqui, Wallace. Você gostaria de fazer sua pergunta para quem? Na verdade, eu vou deixar em aberto. Qualquer pessoa que quiser falar, responder. Pensando no tipo de sociedade que vivemos hoje e na questão do prazer, na sociedade onde estamos tão ativos, ocupados, estressados, cansados, é mais difícil encontrar formas de alcançar o prazer. E a droga, seja de qual forma ela se encontrar, ela acaba se tornando uma fuga. Fuga desses estresses e também, talvez, de uma sociedade que as pessoas vivem tão próximas umas das outras, e o ser humano ele foi feito justamente para ter um espaço delimitado. E como nós temos esse crescimento tão acelerado de nascimento e tantas pessoas morando tão perto uma das outras, acaba se tornando muito estressado. E qualquer droga acaba se tornando uma fuga. Dessa forma, de que forma, no caso, podemos lidar com essa necessidade de fuga e de tantas questões negativas, sem buscar o prazer em drogas, no caso, sem buscar o prazer de uma forma negativa? Sua pergunta seria: como buscar um prazer de forma saudável? Exatamente. Numa sociedade tão estressante, Exatamente. irritadiça, né? Uhum. Se voluntaria para responder? Carlos Alberto. Não, é porque eu falo demais, por isso que eu perguntei para eles se eles... Posso falar? Bom, boa noite. Sua pergunta é muito pertinente. Na realidade, a sociedade hoje, ela tem muitas formas de entretenimento, muitas formas de gerar prazer. Nós estamos no século XXI, onde as pessoas têm inúmeras coisas para se divertirem, para sentir satisfação, bem-estar, como o esporte, o lazer, o entretenimento através dos computadores e uma série de outras situações. Mas só que o ser humano de hoje, ele sempre quer mais. Ele não está acostumado mais a sorrir jogando uma bola de gude. Ele não está acostumado mais a sorrir soltando uma pipa. Ele não está acostumado mais a sorrir, se divertir, dar gargalhadas, numa brincadeira de criança na escola, como, quem lembra aqui, bandeirinha, queimado, tem outras brincadeiras, né? Esses dias eu estava vindo da sua casa e vi umas crianças jogando bola de gude. Eu tirei uma foto, parei igual um maluco no meio da rua. Vocês me autorizam a tirar uma foto de vocês jogando bola de gude? Porque eu nunca mais vi isso. Então nós somos sempre em busca de algo mais. Então, hoje em dia passa uma propaganda na TV de um tablet que ele custa R$2.000. E o filho vai lá para a mãe e fala assim: mamãe, me dá aquele tablet. Aí a mamãe não tem muito tempo, porque trabalha, vai lá e dá aquele tablet para ele. Ele está ali se divertindo, gerou uma satisfação, um prazer. Mas só que daqui a pouco, esse tablet que custa R$2.000 já não serve mais, porque a propaganda está colocando um lá que custa R$3.000, que faz 10 coisas a mais. Então ele quer agora aquele tablet que custa R$3.000. Então cada vez mais o cérebro vai como a doutora falou, se psicoadaptando a querer mais estímulos. Então eu vejo que a sociedade, os pais principalmente, têm que ensinar os filhos a valorizar o pouco, a resgatar coisas pequenas que traziam prazer. Aqui as pessoas que têm 40, 50 anos vão entender o que eu estou falando.
Esses dias, eu vindo da comunidade, a comunidade é o centro de recuperação, e eu vi uma menina, certamente era a mãe e a filha, no portão de casa, umas 4 horas da tarde, o sol já tinha descido, umas 5 horas, e eu fiquei feliz, vendo a mãe e a filha. Eu falei, pô, vão sentar ali e vão conversar. Daqui a pouco eles sentaram, a filha ficou do lado no WhatsApp, e a mãe ficou do outro lado no WhatsApp. Então, não tem, que prazer que tem nisso? Então, eles estão, não existe. Então, acho que a família hoje tem que identificar isso nos filhos, né, e influenciá-los, a gente valorizar aquilo que é pequeno, para que a gente possa ter prazer naquilo que é pequeno. É esse o meu ponto de vista. Muito obrigado, Carlos Alberto. Outra pergunta? Muitos. Lá, foi? Ok. Boa noite. Você gostaria de direcionar sua pergunta a uma pessoa específica? Boa noite. Eu gostaria só de... A pergunta não vai ser direcionada em nenhum dos três. Uma fala que foi muito recorrente aí, que a dependência química ela não tem cura. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês não acham que essa posição não seria um culto à ciência como uma verdade absoluta? Posso? Então, como eu disse, ela está sendo encarada como uma doença crônica incurável, porém ela tem o tratamento. E tendo um tratamento, e se a pessoa segue esse tratamento, ela vai ter uma qualidade de vida. Aí eu queria trazer de novo para a minha área, para a questão biológica. Por que ela entra nessa coisa da doença incurável? Porque, como eu disse, há uma reorganização cerebral nessa área, chamada área de recompensa, a área do prazer. Então, há toda uma reorganização dos neurônios dessa área cerebral, que agora vão querer buscar apenas aquela fonte de prazer, em detrimento dos prazeres naturais. Por isso que a pessoa que é dependente químico, ela não come mais. Ela não tem cuidado com a aparência, ela não tem prazer numa relação sexual. Ou seja, todas as outras fontes de prazer, elas são substituídas pelo prazer que a droga dá. E é aí que a gente vê aquelas pessoas numa situação tão deplorável, algumas que chegam nas instituições ou que ficam caídas pela rua, e aí aquela coisa, gente, como essa pessoa não vê, ela não come há não sei quantos dias, não come direito. Por quê? Porque dentro do cérebro dela houve uma reorganização tamanha a ponto de que ela não vai ver mais prazer no que realmente deveria estar dando prazer. E por que acaba se tornando incurável? Porque a gente está mexendo com o cérebro, com neurônios. E as células neurológicas, depois que elas são alteradas, até onde a ciência já conseguiu descobrir, você não tem como reverter isso. Os entorpecentes, eles causam morte de neurônios, quebras nos neurônios. Isso não tem como reparar. Simone, agora, eu acredito no poder de Deus, tá? Eu acredito em milagre. É exatamente isso que eu ia contrapor, né? Essa pergunta dele foi bem pertinente. Não é um culto à ciência, uma vez que a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Então, o que é a sua pergunta? Então, você acha que há de haver um bom senso, mas você crê no poder de Deus? Isso, entendeu? Eu passei aqui para vocês o que a ciência descobriu até agora. Então, mas eu reafirmo, eu acredito no poder de Deus, acredito que Deus é capaz de operar milagres, e é por isso que muitas das instituições de tratamento associam a espiritualidade no tratamento. Vai ter sempre o terapeuta, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, e a grande maioria delas vai ter alguém ali responsável pelo culto religioso. E já houve estudos, inclusive, dizendo que as instituições que trabalham junto com a espiritualidade, os dependentes, eles têm um êxito maior. Então, é aquela questão. E eu acredito em milagre, apesar de saber o que a ciência diz. Então, aí são duas coisas... Posso falar? Eu também acredito em milagres. Eu creio que Deus ele pode curar um dependente químico, assim como ele cura um cego de nascença. Amém? Amém. Essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria, né, são cristãos, acreditamos no poder de Deus,
eu vejo dessa forma, a dependência química semelhante ao pecado. Se o indivíduo ele é cristão, está dentro da igreja, absorvendo, dentro do culto, ouvindo a palavra, se alimentando, né, dentro do ministério, trabalhando, com certeza, ele vai ter uma excelente caminhada dentro do evangelho. Mas se ele se desviar, ir para o mundo, começar a andar com pessoas diferentes, pessoas outra hora que ele andava, certamente ele voltará a fazer novamente hábitos, coisas que ele fazia antigamente antes de se tornar um evangélico. A mesma coisa é o dependente químico. Ele está liberto enquanto ele está em recuperação, ele está curado enquanto ele está em recuperação. Mas se ele larga a recuperação, se ele larga o tratamento, se ele larga a interação com as pessoas que estão em tratamento junto com ele, e começa novamente a andar com pessoas da ativa, a ter os mesmos hábitos antigos, frequentar os mesmos lugares. Então, uma vez que ele está na igreja, ali, levantando a mão, sendo curado, sendo liberto, mas se ele estiver lá fora, com certeza, ele vai retornar ao uso de droga. Então, por isso que ela tem essa determinação, esse rótulo de ser incurável. Porque uma vez em contato novamente com aquelas pessoas, pode ser não no primeiro instante, mas numa dinâmica de 1, 2, 3, 4, com certeza, ela vai ter uma recaída. Muito obrigado a todos pela contribuição. Próxima pergunta. Já está aqui, o próximo lá, depois aqui. Ok. Pode fazer sua pergunta, o próximo lá e depois aqui. Alô. Boa noite. Boa noite, Paulo. Vou fazer uma pergunta direcionada ao Paulo, na sua área de psicologia. Um adolescente, uma criança, né, na sua fase, né, pré-adolescência, adolescência, que ela tem uma rejeição, que ela tem a falta dos seus pais, e muitas das vezes, como a menina acabou de falar aqui, né, ela busca uma fuga, e a maioria das vezes no mundo de hoje, não estando na igreja, essa fuga geralmente são as drogas, o álcool, né, que é uma droga muito potente hoje, né, o tabaco, enfim. No seu ponto de vista, como se faz hoje, qual o melhor método, qual a melhor medida para tratar ou para ajudar um adolescente ou um pré-adolescente que tem esse tipo de comportamento por falta, né, de presença dos pais, ou sendo por briga, ou sendo por separação, ou enfim, ausência, né? Ausência de repente numa festa, ausência num colégio, uma ausência, né, fixa, né, do pai ou da mãe, muitas das vezes criado pelo avô, enfim. Okay. Qual o seu ponto de vista em relação a isso hoje? Muito obrigado, João. Irmão, a gente sabe assim que o homem é produto do meio, né? Se você é filho de um cristão, que esse cristão é discípulo do Senhor, você com certeza, você vai ser um discípulo do Senhor, e Satanás não vai te enganar, não. Você nunca vai usar droga. Por quê? Porque você é um discípulo do Senhor. Você foi discipulado pelo seu pai, que também é um discípulo do Senhor. Agora, se você estiver longe da cobertura, da proteção de Deus, tudo pode acontecer. Inclusive, pode se formar um quadro de homossexualismo. Tá? Tudo pode acontecer. Você pode crescer uma pessoa revoltada, no caso, o jovem, né? Ao ponto até de tirar a vida dos pais, como a gente tem visto na mídia. Tudo pode acontecer. Muito obrigado, Paulo, pela sua contribuição. Próxima pergunta. Boa noite. Minha pergunta é para a doutora Simone. Em relação ao fator hereditário, uma vez que uma pessoa que ela tem essa predisposição, ela ativa a dependência química, até onde esse agravante limita o tratamento da doença? Boa pergunta, né? Tratar o dependente químico em si, como a gente já falou no início, é um tratamento muito difícil. Agora, como a gente ainda não tem como saber
quem é um dependente químico hereditário e quem não é, acaba ficando todo mundo ali no mesmo bolo. E não tem assim um estudo científico que dê esses dados para a gente. Entendeu? Agora, eu acredito que as pessoas que recaem mais, isso aí é uma questão assim própria, né? Não cheguei a ler nenhum estudo que diga isso, até porque não tem dados científicos para isso. Mas, de repente, essa pessoa que tem mais recaídas, que tem maior dificuldade de seguir o tratamento, possivelmente o fator genético nelas deve ser mais forte. Hoje a gente tem cerca de 8 genes descritos, só 8, hein? Dos tantos milhares que a gente tem, que podem ter uma pequena relação. Então, assim, agora os estudos podem se concentrar em testar essas pessoas que têm mais recaídas. E, possivelmente, o que a gente pode esperar? Que as que têm mais recaída tenham mutação em todos esses 8. Mas aí, às vezes, chega o estudo e aponta uma coisa totalmente diferente. Às vezes, a pessoa que tem milhares de recaídas não tem mutação em nenhum dos 8 que já foram estudados. Por quê? Tem outros genes que ainda não foram descobertos. Por isso que eu iniciei dizendo que a questão genética é uma questão muito ampla. O Everton chegou a me mandar um e-mail dizendo o seguinte: essa questão hereditária, como é que ela poderia ajudar na prevenção? Acho que você esqueceu de me perguntar isso. Seria muito bom se a gente pudesse identificar, porque aí você ia tratar de uma forma diferenciada. Porque eu posso testar por um exame de sangue, eu vejo que ela tem esse perfil genético, beleza, então, se eu sei que essa pessoa tem esse perfil hereditário, então, eu vou ter que ter mais cuidado com ela, ou então, não, peraí, deixa eu tratar de uma outra forma, com outras medidas, porque só essa terapia não vai funcionar, vai precisar de remédio. Seria bom por esse lado. Seria um mapeamento do indivíduo. Isso, um mapeamento genético poderia mostrar isso. Mas vou mapear o quê, se eu ainda não tenho nem certeza de quais genes estão envolvidos? Por outro lado, a questão do mapeamento genético poderia gerar também uma questão de preconceito. Como que a pessoa que é mapeada geneticamente tem esses genes em potencial, como é que ela poderia ser vista pela sociedade? Já assistiram Gattaca? Assista, legal. Fala da questão do mapeamento. Nossa próxima pergunta é... Aqui? Ok. Microfone. Boa noite. Para Carlos Alberto. 2 perguntas em uma. Qual o modelo de tratamento mais eficiente hoje em dia? E a segunda é, uma pessoa ela entrou em tratamento, aí se livrou das drogas. Aí é importante observar a compulsão, porque a compulsão, ela para o dependente químico, ela é vista em tudo. Então, é importante observar esse fator? Com certeza, Eduardo. Na realidade, método mais eficaz, nós acreditamos que hoje na Casa de Recuperação Jardim de Deus, nós usamos o método Minnesota, que engloba, né, a experiência, a vivência, a ciência e a espiritualidade, englobando todos os fatores, trabalhando no indivíduo em todas as áreas biopsico, sócio e espiritual. Abordando essas seguintes áreas, nós costumamos ver que muitos deles, dos dependentes químicos que estão internados, né, conseguem ali ter uma melhora no âmbito espiritual, no âmbito social, no âmbito também da questão social na própria família também. E é muito importante o programa de tratamento investir na consciência do indivíduo que está se tratando, ele ter consciência, ele ter aceitação que ele é um doente, porque se ele não admitir, se ele não ter a consciência de que a realidade dele é essa, que ele se tornou um dependente químico e perdeu para as drogas, perdeu o direito, vamos dizer assim, de tomar certas atitudes que um ser humano normal, né, se há ser humano normal nesse mundo ainda, toma no seu dia a dia. Então, acho que um método eficaz seria esse, englobar todas essas áreas. Agora, a questão da compulsão, né, nós temos um modelo de tratamento na comunidade terapêutica que chama moradia assistida, que dá esse respaldo para estar acompanhando a pessoa depois que ela sai desse processo de internação. Para quê? Está avaliando, está ensinando um plano de prevenção à recaída, né? Está identificando possíveis itens que podem levar ele a uma recaída e também ensinando a família
a lidar no momento de desespero do dependente químico. Agora, ele pode desenvolver uma compulsão só para droga? Claro que não. Se ele é um dependente químico, ele já é compulsivo. Então, ele pode desencadear essa compulsão para uma outra coisa, para prostituição, para comida, né, até para o próprio esporte, para várias outras situações. Então, sempre é importante estar avaliando esse dependente químico depois do processo de internação. E eu, na minha concepção, isso já é uma, como a doutora falou, uma posição dela, falou uma posição minha. A família tem que estar completamente inteirada nesse processo, porque vão existir alguns tipos de compulsão que o dependente químico vai começar a manifestar aos poucos, que ele mesmo não vai conseguir identificar, mesmo tendo um excelente tratamento, mesmo tendo uma excelente compreensão da sua doença. Mas se a família, como rede de intervenção, estiver atenta, ela consegue impedir uma possível recaída através da compulsão das drogas. Obrigado. A próxima pergunta. Aqui foi mais tempo. Wallace, aqui, por favor. Minha pergunta é para o Carlos Roberto. Eu quero saber, um dependente em tratamento, certo? Não, em tratamento não, Mito. Ele decidiu não usar mais droga. Acordou de manhã, não quero usar mais. Então, ele está lutando contra ele durante, um exemplo, uma semana. A mente pede, o cérebro pede, o corpo pede, certo? O que ele deve fazer para poder não usar mais, mas ele não procurou nenhum recurso, nenhuma ajuda, mas ele quer se tratar por ele mesmo. O que ele faz? Boa pergunta, isso. Primeiramente, a gente entende que um dependente químico se tratar sozinho, só por força de vontade dele, é quase que impossível. Ele sempre tem que procurar uma ajuda. Nós temos até um dizer, né? Sozinho eu não consigo. Ele sempre tem que procurar. Por quê? O que é dependência? Dependência é necessidade. Dependência não é mais escolha. Quando o indivíduo fumou o primeiro baseado, tomou o primeiro copo de cerveja, usou a sua primeira trilha de cocaína, ele escolheu fazer aquilo. Mas quando, nesse processo que ele desenvolveu a dependência, ele acorda de manhã e fala assim: meu maior desejo era nunca mais usar droga. Mas o corpo dele já está adaptado. O cérebro dele já está adaptado. E mesmo ele sem querer, ele vai ao uso da substância, e muitas das vezes chorando. E muitas das vezes desesperado. Ao ponto de fazer o uso da substância, naquele momento dá uma parcela pequena de prazer, e logo depois vem um arrependimento, que é a depressão, né? No caso, dando um baque muito forte. Eu acho que a pessoa que quer se tratar, primeiro passo é procurar ajuda. Procurar um grupo de ambulatório, e esse grupo de ambulatório fazer pelo menos um possível diagnóstico, ver se há possibilidade de ela se tratar no grupo de ambulatório, e se ela não tiver essa condição, encaminhar ela para um centro de recuperação. Porque a Organização Mundial de Saúde, não só a Organização Mundial de Saúde, mas também a Associação Psiquiátrica Americana, fala que a melhor forma de tratar um dependente químico é em centros de recuperação, porque tira ele do seu dia a dia, daquele amigo que ele vê todo dia fumando, ou se drogando, daquela música que ele está habituado a todo dia ouvir. Nós temos um centro na nossa mente chamado Centro de Memória, e isso fica armazenado, tudo aquilo que você fez, que o indivíduo fez quando ele usou a substância. Então, quando você está ao redor de tudo aquilo acontecendo, mesmo você não querendo, possivelmente, eu vou dizer a você com propriedade, quase 100% de chance de você retornar ao uso. Então, primeiro passo, busque ajuda, não tente parar sozinho. Todo dependente químico que está em tratamento hoje já teve a experiência de falar assim: nunca mais, meu Deus, a velha história, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais me drogo. Se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais faço isso, eu faço aquilo. Passou uma semana depois, ele esquece tudo e está se drogando de novo. Por quê? Dependência não é escolha, é doença. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Opa, muitas. Já está na mão. Boa noite.
Eu tenho uma pessoa na minha família assim, muito ligada, que está com esse problema de drogas, né, há um tempo atrás. Ela está com 30 anos, mais ou menos, e usa desde a adolescência. E já passou, está na 3ª clínica. Né? Então, ela teve no Rio, em Campo Grande, aí saiu, aí teve em São Paulo. 10 minutos depois chegou da clínica, voltou a usar drogas, e agora está em Cabo Frio. A minha pergunta é a seguinte, em relação à família, né? Porque ela nasceu num lar cristão, aí a mãe e o irmão são cristãos, né? E o pai não. Então, quando ela volta, né, tem toda essa ajuda, eu mesma já fui buscar algumas vezes na rua. Então, quando ela volta para as drogas e volta para casa buscando ajuda, o pai e o irmão não querem aceitar, a mãe quer aceitar de volta. E fica aquele conflito na família. Aí, e assim, a nossa preocupação agora, que ela deve sair mais ou menos em agosto, se essa recaída, até que ponto essa força de vontade da pessoa, a gente deve dar essa oportunidade, né? Até que ponto essa pessoa que é usuária de droga, ela tem que ter uma própria força de vontade dela mesma, de se ajudar, né? Porque a gente busca, né? E ajuda, paga tratamento, mas aí a pessoa vem, daqui a pouco volta de novo para a rua. Então, é assim, uma coisa muito difícil da família, né? Então, o papel da família, aí eu queria uma orientação, né? Porque eu mesma já tive uma experiência, ela chegar na minha casa drogada, e assim, na hora eu não aceitei, porque já tinha ajudado muito, e depois aquilo a gente fica muito mal, né? Aquela noite você não dorme, você fica mal, você fica doente também. Aí até que ponto a família deve adoecer, né? Nesse ponto, né? Então, isso que eu queria, uma orientação. Muito obrigado. Uma menina, né? Já é uma mulher, está com 30 anos, 30 né? anos agora. Ok, obrigado. Voluntaria para Simone? Seria muito bom que esse pai, ele soubesse da verdade, da grande verdade. Geralmente, um pai que não aceita, ele fala assim, isso é pouca vergonha, isso é safadeza, né? Eu nunca fiz isso. E ele começa a acusar o rapaz, não crendo que possa ser uma doença, tá? Seria muito bom se alguém chamasse esse pai para conversar e ele pudesse entender que ele pode ajudar o filho, tá? Que ele tem uma grande importância na vida do filho. E talvez o filho, eu já não digo que ele tenha sido culpado, mas ele pode ter contribuído para o filho estar nas drogas. Seria muito bom que alguém chamasse esse pai para conversar. A dependência química é uma doença muito infeliz, porque a família adoece junto, né? Quem está ali, o seu relato é claro, de famílias de dependentes. A família vai acompanhando todo esse processo, há um desgaste muito grande. Por isso que é importante que a família também passe por alguma forma de tratamento, alguma forma de terapia. E o que ele disse é muito pertinente, porque quando a família entende que aquela pessoa está doente, que não depende só da força de vontade dela, mas o cérebro dessa pessoa está doente, ele sozinho não consegue mais, às vezes a família consegue ter um outro olhar. E assim, é muito importante nessa fase de tratamento que o dependente, ele redescubra outras formas de prazer. E aí a gente vê o afeto, o afago, para que a pessoa relembre, né, que como isso era prazeroso. Eu sei que falar isso para a sua família, que já está vivendo isso há mais de uma década, é muito difícil, porque eu imagino que vocês já tentaram isso várias vezes, mas entender a questão mesmo da doença faz a gente olhar para o dependente com uma outra visão. E essa pessoa ela tem que redescobrir outras formas de prazer, até mesmo dentro da família. Muito obrigado. São 9h15 mesmo, é isso mesmo? Sim, uma última pergunta. Gilmar então. levantou a mão um tempão aqui. Quem? Gilmar? Sim, Gilmar. A gente falou muito sobre essa questão de prevenção e foi dito até o seguinte, quando começar, né, a falar. E uma vez participei de uma palestra onde um ex-homossexual foi dar um testemunho. E foi um testemunho assim, tremendo que mexeu muito comigo e na mesma noite fui conversar com minha esposa a respeito.
Ele falou o seguinte, que 99% das pessoas que desenvolvem a homossexualidade, né, são vítimas de abuso. Ele contou a história dele, abusado pelo tio, depois ele se converteu, foi para uma igreja, abusado pelo pastor da igreja, e aí ele pirou, né? Ele falou o seguinte: pai, converse com seu filho, porque geralmente uma criança, quando ela é abusada, ela vai ter medo de falar com o pai. Pensando nisso, o que eu pensei? Eu preciso começar esse assunto com meus filhos antes que aconteça, porque se não acontece alguma coisa, ele falou o seguinte: você entra numa jaula, se tranca e joga a chave fora, porque você fica com medo de falar com seu pai, né? Então, numa questão de prevenção, o melhor momento não seria de, antes das drogas chegarem no seu filho, você começar a falar com seu filho, né? Até porque Deus, ele falou com Adão lá no início: olha só, certamente se você começar aqui, você vai morrer. Será que na questão de prevenção, qual seria a melhor idade, eu queria passar para vocês, de começar a falar com seus filhos sobre droga, na questão da prevenção, para quando for apresentado ele saber o que fazer e até buscar no pai essa ajuda, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Muito boa a sua pergunta, Gilmar, sobre prevenção. Tá aí. A gente passou de um polo para um outro, né? A gente saiu da droga e foi para o homossexualismo. Não, mas eu queria dizer que basicamente quase a mesma coisa. A igreja, ela não está preparada para entender o que eu vou falar, tá? Um homossexual, ele pode ser curado pelo poder de Deus. E aí ele vai deixar de ser homo, e ele vai passar a ser hétero, tá? E volto a dizer, eu creio que Jesus cura hoje um cego de nascença, mas você não tem visto isso com muita facilidade, né? Então, um homossexual, vamos supor, aceitou Jesus, aí todo mundo fala, deixou de ser homossexual, passou a ser hétero. Por quê? Se ele passou a ser hétero, ele vai começar a vigiar com relação à mulher. Está entendendo? Se ele continua homossexual, ele tem que vigiar com relação ao homem. Então, é muito claro. A pessoa, Paulo, tem que... eu gostaria que você também falasse sobre a questão de qual é o melhor momento de conversar com os filhos a respeito disso. A questão sobre da droga, sobre educação e prevenção. Prevenção também. É muito complexo você chegar para uma criança e jogar muita coisa de sexualidade, ele não vai entender nada, tá? Qual é a hora de você falar de sexualidade para o filho? É a hora que ele pergunta. Não tem essa de chegar e, não, menino, eu não vou te falar isso é pecado, você um dia vai aprender. Não, se ele perguntou, você fala. Porque se você não falar, o coleguinha vai falar. Tá? E se o coleguinha falar, não vai ser Deus falando. Eu só usei a questão da homossexualidade só para dar um exemplo, né? Mas na questão da droga, né, qual seria a melhor idade, o momento para se começar a falar disso com o filho antes que a droga bate na porta dele? Isso, esse discipulado que eu tenho falado aqui, ele é completo, tá? Satanás, ele vai chegar, o menino vai estar muito esperto, ele vai falar assim, isso não me convém. Porque no discipulado você passa o valor moral também, né? Essa questão moral, se ela existir na vida da criança, a criança ela não coloca a mão em droga, tá? E se ela for uma pessoa tendenciosa, ela vai lutar. Ela vai lutar. Agora, o que a gente vê? Essas pessoas que se envolvem com droga, ela está desprovida de conhecimentos morais, de uma vida moral, né? Como eu falei no início, a pornografia vem e ela arromba a porta. E a partir daí, a criança ela fica susceptível à droga. Pois é, inclusive, a gente precisa fechar ainda nesse assunto, para passar para que vocês possam fazer as considerações finais. Ainda na sua pergunta, 40% dos jovens de 16 a 24 anos que usam drogas são por curiosidade. Ou seja, são por curiosidade. Então, antes dessa idade seria bem mais adequado. Então,
acredito que as conversas deveriam ser regulares quando indagada ou também intencionais. Se é um discipulado, é intencional. Então você pode muito bem ter um momento de diálogo, né? Penso eu, porque o dado ele afirma entre 16 a 24. Então o pai, ele precisa correr antes dessa idade, certo? Antes que a experimentação aconteça. Mas esse dado é até um pouco antigo, ele está descendo também para 14 anos. Não é isso, Carlos Alberto? Para 14 anos a experimentação, né? Não é nem para 16, ele está descendo para 14. Considerações finais, infelizmente, teve um monte de braços levantados, mas eu preciso encerrar. Né? Eu preciso... Deixa ela fazer a dela, Ever. Olha, eu vou encerrar com o Rafa, então, infelizmente. Boa noite. Uma das questões que muito se fala em relação à droga é o uso de droga para uso medicinal. E está tendo um grande coisa agora para poder liberar o CBD, né? Que é um derivado da maconha. Canabidiol, né? Já Isso, foi liberado pelo canabidiol. Ministério Público. Né, na verdade, a Anvisa liberou só a exportação, ainda não a produção, né, no Brasil. Mas eu estava vendo um documentário e um médico comparou que hoje é possível usar a morfina, que também é derivado da papoula, que é derivado do ópio e a heroína também. E que, tipo assim, é uma substância liberada, apesar de ter outras substâncias proibidas que são derivadas da mesma planta. Mas algumas pessoas falam que a liberação do CBD levaria ao uso da maconha em si, apesar do CBD não ter relação com a planta, é um extrato, né? Não chegaria ao usuário a planta, é só o extrato. Vocês acham que a liberação do CBD incentivaria o uso da maconha como droga de abuso? Não. A gente tem que encarar a maconha como uma droga que a planta em si, ela tem mais de, vou falar por baixo, tá? 40 substâncias ativas, mas tem mais uma série de outras que passam de centenas. Esse princípio ativo é um só, nesse meio, que está tendo todo esse efeito benéfico para controlar doenças voltadas para o sistema neurológico. Então, assim, só que as pessoas interpretam muito mal, porque no noticiário falou que vai liberar o CBD, aí a pessoa já passa para o vizinho assim, vai liberar a maconha. Né? As pessoas interpretam muito mal, não estão liberando a maconha, estão liberando um componente da planta, que é a cannabis, que tem essa propriedade específica para uso medicinal. E essa substância específica não causa dependência, tá? Então a gente tem que saber dissociar. Ok, consegui aqui rapidamente, 1 minutinho pra gente, ali uma mão levantada ali de blusa vinho, lá atrás, Davi, microfone. Eu queria perguntar para Simone, porque quando a gente descobre que um entorpecente pode atingir o sistema neurológico ou a parte patológica do ser humano, isso é voltado para o lado ruim. E já tem um rótulo que você falou que a ciência colocou como uma doença incurável, pelo menos por momento. Existe alguma prova de algum estudo, usando algum outro medicamento ou planta, seja lá o que for, substância, para atingir o sistema neurológico intencionalmente, para reverter essa situação? Ótima pergunta, Davi. Existem algumas clínicas que até trabalham com medicamento para tratar, principalmente, viciados em cocaína. E assim, o tratamento, cada caso é um caso, cada clínica adota uma série de metodologias. Enfim, Isabelle veio me falar que eu estou falando muito que eu perco cerca de 5 segundos só falando os DIs, tá? Mas, enfim, existe sim alguns medicamentos, mas eles não vão atuar necessariamente, não são capazes de tratar o dependente para que ele deixe de ser um dependente, como, por exemplo, a insulina vai combater o diabetes. Entendeu? Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, fala. Vou contar uma coisa. É possível que um dependente químico, por exemplo, eu trabalho com inúmeras substâncias químicas, poliuretano, cola de contato, essas coisas. E são substâncias altamente químicas. E isso pode ativar um dependente químico?
Depende das substâncias que você vai, depende do tipo de substância que você está trabalhando. Por exemplo, a cola, se você tivesse um perfil hereditário, já teria desencadeado em você a busca por algo mais potente. Você já sentiria falta nela quando você não está no seu ambiente de trabalho. Você já seria induzido a procurar algo mais. Aí entra a questão genética hereditária. Possivelmente você não tem nenhum desses genes, já que você fica bem fora do ambiente de trabalho, tá? Eu acredito. Aqui na tá? frente, por favor, aqui uma pergunta há muito tempo aqui. Aqui na frente. Boa noite. Eu queria perguntar como a gente lidar com uma pessoa que ela é dependente, só que ela se recusa a um tratamento. Se no caso de uma possível internação forçada, se essa internação pode atrapalhar numa possível recuperação dessa pessoa. Bom, pergunta muito boa. Já é lei no Brasil, né, a internação involuntária. Acho que um dependente químico, quando a própria lei diz, quando ele coloca em risco a sua própria vida e a vida do outro, no caso da família, né, é importante, sim, a família adotar essa norma da internação involuntária. A internação involuntária, ela é para salvar vidas e, no primeiro instante, é tirar essa pessoa da sociedade para que ela não se mate e mate outros. Mas, na involuntária, os profissionais, ele tem o papel de tornar essa internação involuntária em uma internação voluntária. Fazer com que esse indivíduo se conscientize que ele estava destruindo a sua vida lá fora e destruindo a vida do seu familiar. Então, tem uma lei que diz que em 72 horas, né, o indivíduo, é muito difícil isso, a equipe terapêutica conseguir mudar esse quadro em 72 horas, mas aí também a lei garante que o próprio médico psiquiatra pode reverter novamente mais 72 em 72 horas até conseguir, né, passar essa internação para voluntária. Isso é legal no país, tá? Sempre tem que ser comunicado ao Ministério Público. Qual é a realidade desse tratamento oferecido pelo poder público e qual é a participação das instituições privadas nesse? Bom, na realidade, se a gente depender de uma internação involuntária pelo poder público, não existe. A realidade é essa. Uma internação voluntária já é quase que impossível. Imagina uma internação involuntária. Hoje existe um mercado muito grande, né, de internações involuntárias que não fazem um serviço adequado. Estão interessados em gerar lucro, ganhar dinheiro. Porque a dependência química, infelizmente, está enriquecendo muitos empresários no Brasil que estão investindo em clínicas e não dão um tratamento específico. Então, uma clínica, vamos dizer assim, só para responder a sua pergunta com mais eficácia e a dele, uma clínica séria, quando vai tratar o teu ente querido involuntariamente, a primeira coisa que ela faz é comunicar o Ministério Público que aquela pessoa está internada contra a vontade dela. E existe no Brasil uma porcentagem muito boa, que eu não sei agora em números, mas existe uma porcentagem muito boa nas internações involuntárias. Nós recebemos aí, né, eu faço ressocialização de muitas pessoas que vêm de São Paulo de internações involuntárias. Eu, há 9 anos atrás, eu não acreditava na internação involuntária. Depois que eu comecei a atuar no campo, depois que eu comecei a ver de perto, hoje eu acredito na internação involuntária. Conheço muitas pessoas que, se não tivesse essa abordagem primária, hoje estariam mortos. Se de repente você tem um parente ou conhece alguém que está nesse estilo, eu sugiro, interne involuntariamente. Muito obrigado. Próxima pergunta. Trabalho lindo, maravilhoso esse que estou vendo na igreja hoje, diferente. E primeiro um lembrete aos pais. Droga, muitas das vezes começa com o colega do lado, com uma balinha que ele oferece. Então, para o pai, o ensinamento tem que começar em casa muito cedo. Filho, não aceita qualquer coisa que estão dando para você na rua. Osmar, eu preciso não que você aceite. faça a pergunta. Tá, eu vou fazer a pergunta. Ok. Pai, não aceite. Você seja breve. Tá.
que eu vi algumas pessoas fazendo comentário em cima disso daí, então eu estou valorizando aí o comentário feito em cima da mesa aí, tá? Então, não aceite. Se tem alguém que discorde disso, tem que começar cedo, não aceite. Outra coisa, droga tem cura, mas depende da vontade da pessoa. Não adianta nada você levar o cara lá se o cara não está afim. Concorda com isso comigo, Paulo? Até pegando um gancho do que o Osmar falou, a gente está tratando muito e a gente vê parte para os drogados do preconceito, dos dependentes químicos, né? Até mesmo da família, né? Muitos familiares têm preconceito com relação ao dependente químico. Eu passei por isso na minha família, hoje eu tenho uma pessoa recuperada, graças a Deus, mas em Provérbios 22, diz que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar e nunca se desviará dele. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa orientação e a responsabilidade da família, como o Osmar falou, nessa orientação de um adolescente que não é, porque ele se torna, e eu acredito muito mais até do que na genética, no meu ponto de vista, é da orientação familiar, nessa base familiar, né? E será que o pai é realmente cristão e está atento para isso quando ele não orienta? Porque a orientação é falada e também vista, né? Não adianta só a gente falar se a gente não dá o exemplo. Eu queria que vocês explicassem para dar de uma forma melhor isso para a gente. Com certeza a prevenção ela começa em casa. E quanto antes melhor, para amarrar aqui. Existem alguns estudos que dizem que a prevenção começa na família e isso se manifesta na forma de regras. Porque quando uma família ela disciplina a criança num ambiente regrado, hora para comer, hora para dormir, os pais que dizem não na hora que devem dizer, a criança ela vai crescendo sabendo lidar com as frustrações. Porque se uma criança pede uma coisa, ela recebe um não, é uma frustração, mas ela sabe que ela não vai morrer por causa disso. Agora, aqueles pais permissivos, uma casa que não tem regra, que a criança de 10 anos, 2 horas da manhã está no WhatsApp, enfim, essa criança vai chegar na adolescência e ela não vai saber lidar com a frustração, e ela vai estar desprotegida para o que vão oferecer para ela, para lidar com essas frustrações que certamente virão. Então, assim, a prevenção começa em casa, tem que começar cedo, e o amigo aqui já tinha dito antes, os pais sempre vão ser espelho, porque não adianta o pai falar, você foge da droga porque a droga é ruim, mas o pai fuma. Foge da pornografia porque isso é ruim, mas o filho volta e meia vai lá no computador e vê que o pai acabou de sair de um site pornográfico, ou a mãe, enfim, né? Então, assim, a família é espelho, a prevenção começa em casa e quanto antes, melhor. Muito obrigado, Simone. Agora eu quero... Só, falando, emendando o que ela está falando aqui, como o Osmar falou, ninguém força ninguém a usar droga, tá? A criança ela fica vulnerável. Essa relação pai e filho, ela pode ser boa ou pode ser péssima, tá? A relação de pai e filho, ela começa bem, mas depois o filho ele começa a observar o pai e ele não acredita no pai. Ele perde a confiança no pai. Aí o pai fala assim, você não deve usar droga. Ele entende diferente. Ele fala assim, eu vou usar droga. Por quê? Ele perdeu a confiança no pai. Tá? Isso daí é um indício para sair do trilho. Ok, muito obrigado, Paulo. Gente, infelizmente, meu sentimento é o mesmo de vocês. A gente gostaria de ficar aqui conversando, esclarecendo, mas enfim, nós precisamos encerrar. Acredito que muitas pessoas ficaram com dúvidas. Acredito que seja o primeiro de muitos eventos, né, Pastor Fabiano? A gente possa realizar em cima desse tema. E eu quero agradecer a participação de vocês e gostaria de dar 1 minuto para cada um de vocês dar a sua consideração final sobre o assunto, falar o que você pensa sobre esse tema. Simone, primeiro. Não, eu acabei assim, amarrando na minha resposta para o Anderson, né? Eu acabei meio que amarrando o que eu queria falar como consideração final. Independente do que a ciência diz, e a ciência ela está aí para ajudar nas questões do dia a dia, enfim. Mas como
A genética é uma área muito ampla, a gente vai ter sempre dificuldade de chegar naquele ponto que realmente gostaríamos que chegasse. Por isso que volto a enfatizar que a melhor forma de prevenção, mais do que você saber quais os genes que determinam a dependência química, é você instruir o filho desde cedo, ter uma casa regrada, mas lembrando que regras não necessariamente estão relacionadas com aquele rigor que vão levar o adolescente, vão levar a criança a querer bater de frente com o pai, né? Então, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter afeto, e depois que a coisa já evoluiu para o lado ruim, vai ser sempre importante você fazer com que a pessoa redescubra os prazeres da vida. Eu acho que esse é o grande desafio para quando a pessoa já caiu na dependência química, e é essa redescoberta do prazer que vai conseguir trazer a pessoa de volta. Paulo Nascimento. Na Bíblia diz, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando fala assim, não vos conformeis, essa palavra, na sua raiz, vem de forma, tá? Quem já viu uma forma de bolo em forma de coração? Coloca-se a massa ali, tira o bolo, ele tem um formato, né? Então nós não devemos nos conformar com este mundo, tá? Porque o mundo, ele caminha numa velocidade e existe cristão preocupado em estar totalmente adequado a esse mundo, né? Então, isso daí é uma questão condicional, tá? Para que não vos conformeis com este mundo, para que... Me ajuda aí, pastor. Experimenteis... Isso. Então, uma coisa depende da outra. Se você não se conformar com este mundo, você vai se transformar. A partir de hoje, vocês não são as mesmas pessoas mais. A nossa unha, dentro de um mês, ela muda. Tudo em nós muda, né? O nosso cabelo, ele muda, tudo muda. E o nosso entendimento, ele tem que mudar também. A partir do momento que você tem um novo entendimento, você não é mais a mesma pessoa, tá? E Deus, ele vai te transformando e atualizando com o Filho dele. Muito obrigado. Carlos Alberto. Bom, queria agradecer o convite, né? Estar aqui em nome da comunidade terapêutica Jardim de Deus e de todos os assistidos que são tratados por elas. Existem muitas pessoas que estão aqui hoje, que nos acompanham já há bastante tempo. Queria agradecer a essa igreja por acreditar no nosso trabalho, né? E eu queria manifestar a vocês o meu sonho. O meu sonho é que, quando um dependente químico precisar de ajuda, ele tenha onde se tratar, que essa não é uma realidade do nosso país. Nós temos 22 vagas, né? E a maioria dos telefonemas que nós recebemos todos os dias são de famílias que não têm dinheiro, não têm condições de manter o tratamento de um dependente químico. O Estado hoje não faz nada, o governo federal hoje não faz nada, e muitas empresas não querem investir num dependente químico. Por quê? Eu vejo o dependente químico como uma empresa falida, e ninguém quer investir numa empresa falida, só loucos. Acredito que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu investindo em pessoas falidas, como eu fui um dia, como alguns aqui foram um dia, mas mesmo assim ele doou voluntariamente a sua vida, por mim e por vocês. Então, queridos, é muito fácil investir na empresa lá do Ike Batista quando ela estava no sucesso. Eu quero ver investir agora. Ninguém investe. Então, quando olhar o dependente químico, a gente olha dessa forma. Então, eu quero encorajar a todo empresário, a toda pessoa que estiver aqui, acreditem na recuperação. Acreditem que um dependente químico pode mudar a história do traçado da vida dele, mudar o mundo, esse mundo que está ao nosso redor, o seu próprio mundo, né? E para encerrar, Everton, eu estou emocionado porque antes de ser terapeuta, eu sou um dependente químico em recuperação. Estou 10 anos limpo, só por hoje, né? Levanto a bandeira do tratamento.
Acredito, Cristo me libertou, com certeza, mas acredito firmemente num tratamento. Está aqui a minha esposa, que foi a minha família, a minha rede de intervenção, né? Tem uma família lá atrás que falou, até quando nós podemos ir, né? Até quando a gente deve investir? Amor, invista na vida. A vida é o bem mais valioso que existe nessa terra, mas infelizmente nós estamos agarrados muito em carros, em palácios, em belas roupas, e não estamos dispostos a investir. Vou falar, me desculpe, mas num miserável que está sofrendo na calçada ali, e nós não sabemos porquê, só julgamos assim, está aí porque merece. Não, invistam num dependente químico. Se você tem um familiar dependente químico, acredite que ele é capaz de vencer. Acredite que existe uma possibilidade de mudança de vida para esse indivíduo. Eu usei droga durante 12 anos, fui ao fundo do poço, perdi minha empresa, a única coisa que eu não perdi foi a minha esposa, e graças a Deus. E todas as vezes que eu chegava drogado em casa, eu falava para Deus. Muitas pessoas falam assim, Deus não ouve pessoas drogadas. Ouve sim. Eu falava assim mesmo, Deus, o dia que o Senhor enviar uma esposa para mim, eu tenho certeza que eu vou conseguir sair dessa vida. Porque quando eu falei para a companheira ali, eu me drogava chorando. Eu não aguentava mais me drogar, mas eu tinha necessidade de me drogar. E Deus levantou uma mulher que está ao meu lado até hoje. 2 anos depois, eu estava internado num centro de recuperação. Isso já faz 10 anos e alguns pouquinhos. E graças a Deus, estou aqui não só para cooperar com conhecimento. Estudei, estamos aqui juntos, compartilhando desse momento. Mas, antes de tudo, eu sou um dependente químico em recuperação. E para encerrar, parabenizo a atitude positiva e ao senhor, pastor Dari, para dar essa oportunidade ao seu rebanho, porque poucas igrejas estão interessadas nesse assunto, porque esse assunto, me desculpe, não dá ibope, esse assunto não traz oferta para a igreja, esse assunto não traz benefícios, vamos dizer assim, mas esse assunto tem que ser muito mais abordado, não só por essa igreja, mas por todas as outras denominações. Eu queria agradecer muito ao senhor, pastor, por acreditar também no trabalho que nós fazemos, e agradecer a você, Everton, que para mim é um espelho, né? Embora alguns conheçam a nossa história, mas você para mim é um espelho. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes. Pois é, para encerrar, para quem não sabe, eu também sou um dependente químico em recuperação, só por hoje estou limpo, há 7 anos. E está aqui o Carlos Alberto, que foi meu terapeuta, que me acompanhou, né? No primeiro ano dele de tratamento, ele já me ajudou, e eu não quis nada com recuperação, ele me oportunizou de novo, 3 anos depois, e me acompanhou, e me acompanha até hoje. Quer dizer, foi falado aqui pela Simone e pelo Carlos Alberto que o dependente químico, após ele experimentar essa recuperação, ele começa a promover mudanças ao seu redor. Está aqui, diante de vocês, a mudança ao redor. O Carlos Alberto hoje é presidente de uma instituição que já atendeu mais de 300 pessoas, né? Se a gente for contar aí 4 pessoas componentes em família, cada indivíduo, nós atendemos aí 1.200 pessoas. Então, quer dizer, eu estou aqui nessa igreja fazendo um trabalho lindo, sozinho não consigo, está aqui os trabalhadores, né, os participantes assistindo desse trabalho, mas cada um dependente químico, ele consegue fazer isso, essa transformação. Então, invista na vida, vale a pena a gente conhecer a vida, conhecer as limitações dessa vida e oferecer Jesus, que é a resposta para tudo nessa vida, amém? Quero chamar o pastor Fabiano aqui. Quero agradecer aos participantes, muito obrigado. Uma salva de palmas para os participantes. Deus abençoe. Obrigado. Gente, eu não sou doutora ainda, tá? Porque eu não terminei o doutorado. Ela é mestre. Eu sou mestre. Muito obrigado, Paulo. Pode passar, Simone. Obrigado. Carlos Alberto. Obrigado. Podem tomar assentos. Muito obrigado. Pastor Fabiano, quero agradecer pela oportunidade, muito obrigado por ter concedido o teu espaço, o culto da juventude.
e a gente trazer esse assunto muito rico para discutir. Muito obrigado, tá? Diante de você, quero agradecer também toda a equipe da Juventude, Tiago com som, as meninas da ornamentação. Confesso que vocês me surpreenderam, eu não sabia que ia ter ornamentação, nada disso, e foi lindo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, passar essa noite conversando com vocês. Espero que a gente faça isso outras vezes. Amém. Obrigado. Pode contar aí com o nosso apoio. Nós estamos fazendo parte do mesmo reino, mesma igreja, e estamos nessa mesma liga da interdependência ministerial.